Doutor Fernando, para começar, o que é a gordura localizada? Para que ela serve? Olha, a nossa espécie, ao longo da sua evolução, ela teve que desenvolver métodos e formas que ajudassem naqueles momentos em que a gente não tem acesso ao alimento. Então era preciso que a energia, que o alimento consumido fosse guardado para um uso posterior. Então a forma com que a natureza e o nosso organismo encontrou foi de acumular essa energia sob a forma de tecido adiposo ou de células de gordura, que são então acumuladas para um uso posterior. Esse era o objetivo inicial. Todo mundo tem, doutor? Todo mundo tem, é uma questão de sobrevivência nossa. A questão é que, a partir do momento em que você tem um desequilíbrio entre aquilo que você ingere e os exercícios, aquilo que você gasta, então você tem um acúmulo maior ou menor, dependendo de um indivíduo para outro. E é isso que eu ia lhe perguntar. Por que umas pessoas têm mais e outras menos gordura no corpo? Existem alguns fatores genéticos envolvidos. A obesidade, ela tem aspectos genéticos também, além de ambientais. Mas algumas pessoas acumulam gordura, mesmo pessoas muito magras, acumulam gordura em determinadas áreas do corpo, né? Sério. É evidente que quanto mais gordura acumulada você tiver, mais áreas são utilizadas como depósito, né? Falando nisso, é a pergunta que todo mundo que está em casa quer saber. O que a gente deve fazer para evitar a gordura localizada? É um pouco difícil essa questão, porque hoje nós temos um excesso de oferta de alimentos muito grande. Por outro lado, a gente praticamente não consome, não gasta essas energias. Hoje a gente dispõe de um controle remoto, fica deitado na cama, mudando o canal da TV, o volume, né? Você hoje praticamente não gasta energia no seu dia a dia, diferente do que era alguns anos atrás. Se você olhar uma foto da década de 60, você vai ver que as pessoas eram magras, bem magras. A gente até se assusta um pouco. Hoje não, hoje as pessoas têm um índice de acúmulo de gordura muito maior que no passado, em função dessa facilidade do acesso ao alimento, que está em toda esquina, em todo lugar, facilmente, e porque as pessoas estão cada vez mais paradas, sem se movimentar no dia a dia, né? Então, basicamente, todo mundo acumula, um pouco mais ou um pouco menos, dependendo de cada indivíduo. Olha, e falando nisso, de acordo com o Ministério da Saúde, é cada vez maior o número de obesos aqui no Brasil. Mais de 70% da população afirma não estar satisfeita com o próprio corpo. O excesso de gordura é o principal motivo. No Piauí, a situação não é diferente. Nas ruas, difícil é encontrar alguém satisfeito com a balança. A maioria quer mudar alguma parte do corpo. Se a senhora pudesse eliminar, onde é que a senhora tiraria mais gordura no corpo? A barriga. Barriga. Por quê? Ah, porque é muito feio, eu acho muito feio, né? Barriga alta, estômago alto, é muito feio. Barriga, quero perder, entendeu? Meu peso, meu corpo inteiro, eu acho. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 68% da população no Brasil está acima do peso. Exemplos de obesidade são comuns, principalmente entre jovens de 20 a 30 anos de idade. Geralmente, a gordurinha localizada aparece nos mesmos locais: braços, pernas, barriga e os pneuzinhos. A obesidade é responsável por quase 20% das mortes no país. E na maioria dos casos, o excesso de gordura aparece pelo mesmo motivo. O que a senhora come, por exemplo? Comendo muita fritura, muita gordura, tomando refrigerante. Chocolate, o principal, chocolate, milkshake, aí vai. Doutor, a gente viu esses exemplos, né? Quase ninguém está satisfeito com o corpo, né? Você vê como isso influencia no psicológico das pessoas. Influencia. Nós somos um país tropical, com uma incidência solar alta. As pessoas expõem o seu corpo com muito mais frequência do que nos países temperados, de climas mais frios. Então, as pessoas se expõem mais. Daí que as pessoas percebem com muita facilidade aquela gordurinha, aquele aspecto corporal que não agrada. Então isso é muito mais comum nos países tropicais, razão pela qual o Brasil é hoje o país vice-campeão mundial em cirurgias estéticas, em cirurgias plásticas no mundo, né? E razão também pela cirurgia plástica brasileira ser tão reconhecida internacionalmente. Doutor, e falando nisso, eu vou pedir que o senhor se aproxime aqui do nosso telão. Pode ficar à vontade, por favor. O senhor que é um especialista no assunto, entende como ninguém. Vamos entender melhor como é que essas gorduras elas ficam no nosso corpo. A gente tem uma primeira imagem, vamos ver qual é aí. Onde é que é mais fácil a gordura ficar no nosso corpo? Nós temos uma imagem frontal. Pois é, de uma maneira geral,
a gordura tende a se localizar na região do abdômen, né? Esse local exato é muito variável, mas o mais comum, ela se localiza nessa região lateral, na região dos flancos, no abdômen inferior, né? E algumas vezes nessa região do trocânter aqui, ou região do culote, né? Por que é tão comum, doutor, ficar aí essa gordura? Em parte porque nós estamos usando aqui um exemplo feminino, que constitui 90% das nossas pacientes que nos procuram, mas as mulheres, além do acúmulo de gordura em si, elas têm uma predileção por acumular gordura nessa região. Certo, e como é que essas gorduras ficam acumuladas? Como é que tudo começa? Bom, na verdade é como se fosse um grande depósito. Quanto mais você ingere alimento, quanto mais você tem ingestão alimentar e menos gasto, mais essa gordura, esse alimento, essa energia é transformada em gordura e a célula ela vai como que inchando, como que aumentando de volume. E isso se reflete sobre a pele. Na mulher é mais fácil, então, doutor? Na mulher é mais comum o acúmulo nessa região, como eu te disse, por conta, até por questões hormonais também, né? A mulher ela tem uma predileção por acúmulo de gordura na região do quadril. Certo, vamos descer mais um pouquinho aí logo nessa região do glúteo, porque também, olha, nós temos a imagem agora. Exatamente, aqui você vê de trás, você vê essa região lateral, né, dos flancos, você vê como acumula gordura aqui, retirando totalmente as curvas, né? Ditas ideais, as curvas femininas, o violão, como se falava antigamente, né? Mas ela pode também se acumular nessa região. Aqui a gente tem o trocânter do fêmur, então é uma região que também acumula bastante gordura. E na região do dorso como um todo, né? Você vê, é muito comum as mulheres se queixarem dessas dobras próximas onde tem a alça do sutiã. É muito comum essas dobras acontecerem nessa região e tirar a harmonia dessa curva, que deveria ser uma curva bem harmoniosa. Doutor, e no caso do pneuzinho, conhecido como pneuzinho, o que acontece? É saudável a gente ter o pneuzinho? Olha, como eu te falei, a presença da gordura é normal. O que não pode acontecer é o acúmulo exagerado. Agora, é interessante a gente notar que essa gordura ela não acontece só em pessoas obesas. Ela acontece também em pessoas magras. Às vezes você chega uma paciente no seu consultório, é uma paciente magra, e se ela disser para alguém que vai fazer um tratamento daquilo, alguém vai falar assim, nossa, mas isso é um absurdo, você é magra. Mas o que falta? Faltam as curvas, né? Então, é nesse sentido que a cirurgia plástica atua. Lembrando sempre, Vinícius, que tratamento cirúrgico para esses casos é sempre uma exceção. E ele deve ser feito exatamente para tratar disso que trata o teu programa hoje, gordura localizada e não obesidade. Lipoaspiração não é uma forma de tratar a obesidade. Já, inclusive, a gente vai trazer todos os detalhes sobre isso no próximo bloco, mas antes eu queria saber do senhor, por que existem algumas pessoas que têm uma alimentação saudável, malham, fazem muito exercício e a gordura continua lá, doutor? É exatamente isso que eu te disse. É um problema, hein? É um problema, porque isso é determinado, às vezes, por questões genéticas, por herança familiar. Isso influencia também? Isso influencia. Então, não é só uma questão de excesso de oferta ou diminuição. Às vezes, você pode ser um atleta e ter acúmulos de gordura em determinados pontos. Na verdade, o organismo utiliza essa gordura em situações bastante extremas. Aquelas situações em que não há mais nenhuma oferta de alimento. Então, ele lança mão dessas áreas. Por isso, ele sempre vai deixar alguma gordura localizada em algum ponto. Doutor, a gente não tem aí na imagem, mas o pescoço da gente, ele também acumula gordura? Também. É muito comum. Há mulheres, por exemplo, que acumulam muita gordura nos seios. É muito comum a mulher, às vezes, se queixar de uma mama grande, mas porque está acima do peso, quando ela consegue emagrecer, consegue perder peso, a mama também reduz. Então, essas regiões, elas são todas passíveis de acúmulo de gordura, inclusive a região intraabdominal, que é uma gordura, inclusive, muito mais danosa à saúde do que a gordura, como a gente mostrou agora, que está localizada no tecido subcutâneo, ou seja, embaixo da pele. E o senhor atende os pacientes que lhe procuram o senhor, onde é que eles pedem mais a cirurgia, hein, doutor? Via de regra, o objetivo da cirurgia plástica, do ponto de vista de tratamento, que é a lipoaspiração, o objetivo dela é restaurar essas curvas. Por isso que a gente também chama de lipoescultura. Porque, na verdade, você está retomando a curvatura normal ou a curvatura ideal, né, do corpo. Não necessariamente isso significa perder gordura, emagrecer. O objetivo da lipoaspiração não é emagrecer ninguém, como eu já disse, não é um tratamento de obesidade.
O objetivo é retornar ou retomar as curvas mais bonitas e mais harmoniosas do corpo. Quais são os tratamentos mais modernos, hein, doutor, e eficientes disponíveis no Brasil hoje para a redução dessas medidas? Olha, a gordura localizada, ela é um tipo de gordura muito difícil de ser tratada por formas convencionais, vamos chamar assim. É claro que o exercício físico, aliado a uma alimentação saudável, ele ajuda muito. Mas como a gente falou no bloco anterior, muitas vezes essa gordura ela não é eliminada por exercícios. Muitas vezes você consegue até emagrecer, até perder peso, mas as gorduras não conseguem ser eliminadas. E aí, nesse caso, a cirurgia plástica lança a mão de uma técnica desenvolvida na década de 70 e que hoje atingiu sua maturidade, que é a lipoaspiração, também conhecida como lipoescultura, onde o objetivo é exatamente, ao retirar essa gordura localizada, você conseguir dar uma curvatura mais harmoniosa para o corpo. Doutor, em quanto tempo os resultados eles podem ser sentidos e vistos de acordo com o tratamento escolhido? Bom, em relação à cirurgia plástica, especificamente a lipoaspiração, esse resultado é praticamente imediato. Observa-se isso de forma muito rápida, muito embora em função do edema que se estabelece, o inchaço que se estabelece depois da cirurgia, a gente considera que o resultado definitivo ele vem depois de 3 meses, né? Mas a paciente já percebe a mudança no seu contorno corporal imediatamente após a cirurgia. Certo, e falando nisso, queria saber do senhor, que é uma dúvida também da maioria, qual é a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Então, na verdade não existe essa diferença, porque no momento que a gente faz a lipoaspiração, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando emagrecer? Não. O objetivo da lipoaspiração não é emagrecer. O objetivo é retornar curvas, é fazer com que o corpo tenha a sua curvatura ideal, esteticamente falando. E quando a gente faz isso, nós estamos, de uma maneira geral, imitando um escultor, né? Nós estamos esculpindo o corpo dessa paciente. Então, por isso que a lipoaspiração, ela é chamada também de lipoescultura. Quer dizer, as coisas são iguais. Então, doutor, ela não pode ser feita por pessoas obesas? Não, de jeito nenhum. A lipoaspiração, ela não é uma forma de emagrecer. Você imagina que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Conselho Federal de Medicina, eles estabelecem um máximo de 5% do peso corporal que eu posso retirar numa cirurgia. Ora, isso para um obeso é muito pouco. Você imagina uma pessoa que pese, sei lá, 100 quilos, você retirar 3,5 litros ou 3 quilos de gordura, vai fazer diferença nenhuma do ponto de vista de obesidade e de peso. E aí termina, doutor, ficando com o corpo estranho, como a gente vê aí no meio da rua, né? Exatamente. São pessoas que não são malhadas e que tem aquela barriga chapada, que a gente chama reta, e fica estranho, né? E fica estranho. Além do que, vocês têm que se lembrar que a lipoaspiração é um procedimento cirúrgico que envolve riscos, como qualquer outro procedimento cirúrgico, e que nesse caso você não vai ter o resultado que você buscou.